Iniciaremos mais uma aula de ciências do 8º ano. E a aula de hoje tem como tema, unidade 4, a reprodução e a adolescência. Então, por que estudar essa unidade? Então, essas são das unidades mais importantes, tá? Para vocês estudarem, para poder conhecer o corpo humano, conhecer o seu corpo, as mudanças que acontecem na idade que vocês estão. Alguns de maneira mais precoce, outros de maneira um pouco mais lenta, mas que todos passarão por essas mudanças. E o mais importante é poder conhecer da forma correta como funciona o seu corpo, quais são os mecanismos, os hormônios, os seus órgãos internos e externos, para poder enfrentar a vida e conhecer a vida com conhecimento da forma certa. Então, todos os seres vivos se reproduzem. Em muitas espécies, ocorrem transformações físicas ao longo da vida, permitindo que a reprodução ocorra. Nos seres humanos, uma etapa de grandes mudanças é a adolescência. E nessa fase da vida, muitas incertezas nos rodeiam. É importante conhecer as modificações que acontecem na adolescência para compreendermos maneiras de lidar com elas da melhor forma possível. Então, aqui nas imagens da primeira capa, mostra aqui, ó, uma festa, uma balada, juventude, tá? Aqui as amizades. Então, o momento de ser mãe, lidar com as mudanças, tá? No espelho, mudança no cabelo, na textura do cabelo, nas espinhas, as formas do corpo que vão alterando ao longo da vida, os namoros, as paqueras, os interesses que vão mudando, as amizades, tudo isso envolve responsabilidade e conhecimento. Diversas alterações acontecem na adolescência, tanto no corpo quanto em suas atitudes, e também isso gera responsabilidade maior. O tema 1 dessa unidade fala sobre reprodução, que é uma das características próprias dos seres vivos, que é a capacidade de gerar descendentes. Existem diferentes estratégias de reprodução nos diversos grupos de seres vivos, mas todos têm em comum a capacidade de gerar novos indivíduos. A reprodução ela pode ser de dois tipos, sexuada e assexuada. Reprodução e sexo são termos biologicamente diferentes, embora estejam ligados. Reprodução significa geração de novos indivíduos e sexo significa mistura de material genético. Quando a reprodução não envolve mistura de material genético, a chamamos de reprodução assexuada. Quando a reprodução envolve mistura de material genético, chamamos de reprodução sexuada. Indivíduos gerados por reprodução assexuada costumam ser geneticamente iguais àquele que os gerou. Bactérias, protozoários e alguns animais e plantas têm esse tipo de reprodução, como a mais comum. Vamos ver a seguir alguns processos de reprodução assexuada, começando pelas bactérias. Então, nas bactérias ocorre a divisão binária ou cisciparidade, onde organismos unicelulares, como protozoários e bactérias, podem se reproduzir ao dividir-se, gerando dois indivíduos iguais. Então, aqui, um indivíduo. Então, divisão do material genético em duas partes, gerando dois indivíduos geneticamente iguais. Outro tipo de reprodução é uma reprodução como a da hidra, tá? Essa representação, a hidra, ela se divide, ela se reproduz por brotamento. Então, aqui tem o surgimento do broto e o desenvolvimento do broto, até o broto se desprender e gerar outro indivíduo adulto. Então, animais como a hidra, ou também as esponjas, elas podem se reproduzir por brotamento. Através de divisões celulares, esses grupos geram brotos de células que se soltam, dando origem a outros indivíduos idênticos ao organismo mãe, tá? Como eu falei aqui, a hidra parece uma plantinha, mas a hidra é um animal, tá? Em plantas acontecem também o semelhante, tá? Mas na hidra, por você possuir estruturas diferentes das plantas, é um pouco diferente, mas aparentemente, tá, ocorre semelhante a uma planta. Outro tipo de reprodução é por fragmentação, como a estrela do mar. Alguns animais têm grande capacidade de regeneração e, quando fragmentados, podem reconstituir suas partes, formando outros indivíduos. Por exemplo, se uma estrela do mar ela se parte,
cada uma dessas partes, ela se reconstitui, formando um novo indivíduo, tá? Então, aqui está mostrando esse esquema de regeneração em estrela do mar. A estaquia ocorre em diversas plantas, pois muitas plantas têm a capacidade de formar novos indivíduos a partir de pedaços de caules e folhas. Nesse processo, os organismos formados são idênticos à planta que os originou. E a imagem mostra isso, a representação de uma estaquia. Então, foi tirado um pedaço, uma estaca da planta original, um galho, tirado as folhas para auxiliar no processo de enraizamento, e ao ele ser colocado no substrato ou no solo, gera novas raízes e o desenvolvimento de novas folhas, originando uma nova planta. Quando há mistura de material genético, dizemos que houve reprodução sexuada, que geralmente envolve células reprodutivas que se chamam gametas. Então, aqui está mostrando o encontro de um óvulo com um espermatozoide no processo de fecundação. Então, quando o gameta masculino encontra o gameta feminino, eles podem se fundir no processo de fecundação, dando origem à primeira célula de um novo indivíduo, que possui uma mistura do material genético dos pais, que continha um espermatozoide e o óvulo.